Kátia, se apresente para as pessoas que não te conhecem. Vamos Tá conhecer bem. um pouquinho de quem é você. Bom, meu nome é Kátia Carvalheiro, tenho Hum. 53 anos, moro no Pará e há uns, desde 2016, há 4 anos, foi que eu conheci essa terapia dentro de uma busca da minha vida toda, né, de buscar, assim, opções, terapias diferenciadas, holísticas, que não fossem realmente só trabalhar os sintomas e principalmente essa questão bem convencional que é suprimir os sintomas como se fosse jogando mesmo o pá em cima, né, de caldo que a gente está sentindo. Então isso nunca me atraiu, pelo contrário, isso sempre me instigou, né? A minha área de formação é engenharia florestal, então eu tenho essa É. conexão com a natureza, assim, por isso, né, a minha busca, minha vinda para a Amazônia. E dentro dessa grande busca, para me auxiliar a minha família e os que estão à minha volta, foi que eu encontrei a terapia da liberação emocional. Primeiro, para Uhum. auxiliar mesmo os meus próximos, e, e aí foi vendo como é que a gente fala, assim, um talento que me foi fornecido, que eu tive acesso, que acabou ampliando para também poder auxiliar outras pessoas, sabe? Porque é uma terapia maravilhosa, muito acessível, apesar de ela não é, já entrando um pouco na terapia, na questão da terapia, Sim. ela não é tão acessível por conta da língua. Ela foi desenvolvida por um médico norte-americano chamado Dr. Bradley Nelson, há cerca Sim. de 25 anos, e ao longo da vida dele, da atuação também dentro dessa busca, né, de uma terapia holística, bioenergética, ele acabou desenvolvendo essa terapia e criou, dentro do instituto que ele fundou, a formação. Hum. Então, o livro, que é The Emotion Code, que é o Código Emocional, primeira edição de 2007, a gente encontra na versão inglês e espanhol, de fácil acesso, em PDF gratuito na internet. Ele lançou ano passado a segunda edição ampliada, com mais casos, né, mais aprofundada, mas o Uhum. curso ele só é disponível em inglês através desse instituto. Então, no Sim. Brasil, a gente tem essa limitação da língua e de não ter aqui uma representação, né, que a gente possa expandir mais, né, o acesso. Então, ele acaba ficando limitado por um lado, mas as coisas vão acontecendo por outros lados, né? Então, algumas pessoas, quem tem mais o acesso, a facilidade é o inglês, pode fazer a formação para poder atender as pessoas. Mas quem não tem as condições, o acesso de fazer o curso em inglês, pode acessar os livros ou vídeos para poder, ao menos, fazer para si mesma, né? Para poder Sim. se auxiliar e auxiliar os seus próximos, né? Uhum. Então já É, foi isso, foi eu, uma introdução entrando na terapia. claro, com certeza. E eu, como terapeuta também, né? Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, trabalho com hipnose, com constelação, e eu e a Kátia temos esse vínculo de parceria, né, Kátia, onde você tem me ajudado muito, assim, ao longo desses 12 meses que nos conhecemos, né, que Exato, tem pouco né? tempo, né, Exatamente. pouco tempo, e que eu sou a tua cliente também, você é minha terapeuta, e a gente já trabalhou muito em cima das minhas questões, né? Que eu sempre digo que cada terapeuta tem o seu terapeuta, né?
E a gente precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Isso, Então, exatamente. eu vivencio em mim a terapia, eu vivencio em mim as práticas para poder ajudar os outros clientes, indicando também. Então, esse nosso vínculo se dá no bem-estar do paciente, né? No bem-estar do cliente. Onde eu sei Sim. que chega um momento que, olha, é bem assim, né? Para os clientes que estão ouvindo. Chega um momento que eu digo assim, olha, eu acho que é melhor você ir com a Kátia, faça uma sessão com ela, depois você volta. É bem assim que eu falo para ele. Aí o resultado é muito maior. Por quê? Porque às vezes é uma emoção específica, é um trauma específico, que desbloqueando isso, o processo terapêutico avança muito mais rápido, né, Kátia? Isso, é verdade, é verdade. É E verdade, você vê. Uhum. Pode falar. porque as emoções, a gente entende muito fácil que nós, ao longo de nossa vida, das nossas existências, tem situações que a gente passou com muita dificuldade, né? Sim. E é diferente, tem algumas situações que a gente venceu, superou, e aquilo, pensar naquilo não traz mais nenhuma dor, nenhuma mágoa. Tem situações, pelo contrário, que a gente não quer falar no assunto, a gente não quer pensar, e muitas vezes a gente faz questão até de nem lembrar mais. Sim. E algumas coisas a gente realmente até nem consegue lembrar de forma consciente, que são os momentos que a gente estava na barriga da nossa mãe, que a gente era muito pequenininho, situações que aconteceram naquela época que o nosso consciente não tinha ainda condições de registrar. Quando a gente tinha 1 ano, 2, né? A partir de 3, 4, 5, a gente já começa a ter memórias conscientes. Mesmo assim, tem várias coisas que a gente faz questão de não lembrar. Por quê? Porque Uhum. dói, porque Dói. foi traumático. Então, a gente, é claro, uma proteção, a gente acaba deixando isso para lá. E o deixar para lá é que é o problema, é que é a questão. Né? Ele Sim. fica lá no subconsciente, às vezes até no consciente, mas principalmente no subconsciente, e fica Uhum. como um nó. Isso é um nó energético, é um trauma, é uma dor que fica localizada no nosso corpo energético. E isso vai conforme aquela dor criou uma crença, criou um padrão. Então, isso vai ter alguns gatilhos que, em algum momento da nossa vida, possivelmente esse gatilho vai ser acionado. Para que ele vai ser acionado? Para que a gente tenha condições de resolver. Quer dizer, a Sim. gente não teve condições de resolver, às vezes com 3 anos de idade, a separação dos pais, por exemplo. Às vezes pode ser uma coisa Uhum. grande, às vezes é uma coisa pequena. A gente é deixado para ficar com a avó enquanto o pai e a mãe saem para trabalhar. Né? São Sim. situações Sim. pequenas ou maiores, como uma separação. E a gente, naquele momento, para continuar vivendo, dando conta de comer, de dormir, de levar a vida, a gente acaba travando certas emoções. A gente acaba engolindo, colocando embaixo do tapete, para que, como uma defesa saudável e inteligente para aquele momento. Para aquele Sim. momento não tinha elementos, e às vezes mesmo como adulto, né? Uma Uhum. separação, Sim. situações difíceis de separação de entes queridos, e às vezes que são coisas até pequenas, um cachorro raivoso que corre atrás da gente, né? São várias coisas que a gente pode, naquele momento, não ter condições de ter passado pelas fases de cura daquela dor. E Uhum. a gente acaba guardando aquilo, e todos nós temos essas emoções aprisionadas.
O Dr. Bradley fala em centenas, e eu acredito, porque as pessoas que eu acabo tratando por mais, atendendo por mais tempo, a gente sempre tem emoções, a gente sempre vai encontrando, a gente vai aprofundando, ou uma situação que a gente não tinha trabalhado, ou então num nível de profundidade que a gente ainda não tinha acessado, sabe? E essas emoções, por exemplo, quando você faz a pergunta, né? Depois a gente entra mais especificamente como acontece a Tá. terapia. Mas essas emoções, mesmo aprisionadas na vida intrauterina, baseado numa emoção da mãe, é repassado pro feto, né? Para a criança. A gente tem, a gente tem a situação onde a mãe possa ter vivenciado e a criança Sim. vivenciou junto. Por Junto, exemplo, né? teve um caso de uma cliente que teve uma situação sétimo mês da gravidez. Ela Sim. falava assim, não, eu não me lembro de nada, minha mãe disse que a gravidez foi tranquila, e foi uma emoção muito forte, né? Sim. E aí ela foi depois conversar com a mãe, e a mãe contou para ela que naquela fase, olha só, o, o marido, ela desconfiava que o marido estava traindo com uma colega do trabalho. Ela desconfiava assim, a mãe tinha quase certeza. E ele trouxe essa mulher para almoçar em casa, com 7 meses de gravidez, e que aquilo fez muito mal para ela, para a mãe. E a filha Sim. vivenciou porque ela compartilhou com a mãe aquela situação. Então, Hum, energeticamente, emocionalmente, a mãe vibrou, e vibrou o ciúme, vibrou a amargura, e a criança, na sintonia com a mãe, vibrou junto. Entende? Então, não sim. foi o caso de elas terem. Não necessariamente a mãe a aprisionou, mas a mãe sentiu aquilo muito forte. E a criança aprisionou aquele nó energético. Então, situações que da gravidez, por exemplo, mesmo da infância, que a criança não se lembra, né? Teve um Sim. outro caso de uma pessoa que eu atendi, que ela teve um trauma, um pavor. A gente teve, foi uma emoção de horror muito, muito forte. Ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, e ela não Uhum. conseguia se lembrar de nada que justificasse uma emoção tão forte, né? Uhum. E ela foi conversar com a mãe, e era relacionado ao pai, né? O pai como causa de ela ter aprisionado aquela emoção. E a mãe se lembrou que nessa época o pai, o pai e a mãe acordaram de noite com ela gritando absurdamente. E o pai era delegado do interior do estado. E o pai levantou armado e foi correndo para o quarto dela. E quando ele chegou lá, era uma aranha caranguejeira que estava no mosquiteiro. Quando o pai viu que era uma aranha, ele deu as costas e foi embora. Oh, Então, meu Deus. para a criança, assim, foi o pai que a deixou pior, porque ele não a socorreu. Só que para o pai esperava encontrar um assaltante, um estuprador, Sim. e ele encontrou uma aranha, então ele fez pouco caso para ela, e ela se sentiu muito mal com não ter sido, né, acolhida pelo pai, não ter sido protegida, e ela não se lembrava. E a mãe se Sim. lembrou, entendeu? E Olha que ela fantástico. falou assim, eu tinha um pavor absurdo por aranha. E ela não Hum, sabia de onde estava originado. Então, são essas coisas que a gente movimenta, que esse nó energético, essa emoção aprisionada, ela se desfaz. Ela desconecta, ela não existe mais. A gente consegue ir acessar. A gente, primeiro, identifica a emoção. Em segundo, a gente vai acessar aonde ela foi aprisionada, relacionada a qual situação, e a partir de que o campo integral da pessoa, diz que não precisa mais
nenhuma informação, a gente faz a liberação naquela época, naquela idade, e essa emoção vai embora para sempre. Essa emoção nunca mais volta, porque ela foi, a gente vai lá na origem, sabe disso, né? Você passou por isso. E é uma É, mudança de dentro para fora. Espetacular, maravilhoso. sim. Kátia, respondendo aqui a uma pessoa que estava perguntando, só para a gente, antes de entrar no assunto mesmo, quero Tá. tirar uma dúvida. Eu sempre acordo assustado e não sei se isso precisa ser desbloqueado primeiro ou fazer antes da terapia. Isso pode ser desbloqueado? Você É pode assim, responder? boa pergunta, assim, Aham. como, talvez primeira parte, assim, como que a gente faz o diagnóstico? Quem vai trazer a resposta é, a gente chama de biocampo, é o subconsciente da pessoa, Sim. através de um método chamado, um método que foi desenvolvido no final da década de 60, chamado método cinesiológico ou método da contração muscular. É o mesmo método utilizado pela Pastoral da Saúde há muitos anos, há 15, Sim, 20 sim. anos. Então, é um Aham. método que, através da extremidade do corpo, ou mesmo do corpo todo, a gente consegue, com uma resposta da contração muscular da pessoa, e que vai dizer sim ou não, Mas verdade. no caso você, né? Você como uma antena. Tem essas duas formas. Eu Ah, posso tá. fazer Eu posso fazer esse teste do método cinesiológico da contração muscular diretamente na pessoa, Ah, né? sim, sim. Aham. Seja através das extremidades, ou eu posso fazer em mim mesma, através Sim. da minha extremidade, ou eu posso trabalhar como antena da pessoa, a partir da autorização da pessoa. E Seja uma a coisa pessoa. importante é que, que as pessoas se não sabem, a Kátia atende por telefone. Olha que incrível, né? A gente Isso. não precisa estar presencial. Você faz esse trabalho por telefone e é um resultado incrível, né? Muito É a profundo. mesma. Quando só um parênteses, quando vocês entrarem no site desse instituto, Library Healers, tem um mapa Sim, do mundo dos terapeutas distribuídos no mundo todo. São mais de 60 países, ele já formou mais de 3.000 pessoas. E você, lá, cada perfil diz, olha, eu atendo o telefone, WhatsApp, Skype, e-mail, porque às vezes até é isso, a pessoa quer mandar o e-mail, não necessariamente a pessoa quer estar conectada online. sim, Eu sim, gosto muito de estar conectada porque a gente pode conversar, ver se faz sentido, né? O que, sim. tipo, essa idade faz sentido para você. Por exemplo, a minha família toda me, me ia falar assim: eu tenho um sobrinho que agora ele está com 20 anos, tia, faz aquele negócio lá para mim que eu tô com uma dor de cabeça e tal. Ele, ele não sabe. Ele falou, tia, aí ele passou por uma depressão que, graças a Deus, ele já superou. Então, Sim. mas eu estava fazendo para minha sobrinha, que é a irmã dele, que estava agora, em março, né, com uma situação. E aí começou a dar algumas idades que eu não que eu perguntei para que eu preferi eu preferi ligar e perguntar aconteceu alguma coisa nessa idade. E aí ela vem me dizer, olha, foi isso sim que a avó materna tinha falecido. Né? E aí eu fiquei, era uma avó muito conectada com ela. Então a gente foi acessando é, essas emoções a partir da antena aonde a pessoa autoriza que eu possa fazer a terapia. Se a pessoa é uma criança, ou ela está numa depressão profunda, ou ela está muito adoentada, ou é um idoso, aí ele pode, a pessoa que é responsável por ela, né, pode solicitar a terapia. E não só para seres humanos, como para animais.
o atendimento da mesma forma que a gente faz para as pessoas, a gente faz para os animais. Aí, no caso, o tutor, a tutora do animal, e fala que o animal está sentindo, e a gente faz a liberação. E a liberação, então... Deixa eu dar então meu depoimento com relação ao meu animalzinho, que eu acho fantástico, né, Kátia? Eu tenho Sim, um gato, nós fizemos uma liberação para o meu gato, gente, via telefone, né? Então como eu falo assim, eu autorizei, né, Kátia? Meu gato sim. estava muito agressivo, ele me arranhava, ele estava assim muito agressivo, muito agressivo. No momento que eu e a Kátia começamos a fazer a liberação para o meu gato, gente, eu devia ter filmado. Naquele momento, ele começou a se acalmar, ele foi para um canto dele, para a casinha dele, e todo dormindo. Tanto, eu filmei ele roncando, gente, mas assim, profundamente, depois de um dia inteiro. E ele ficou calmo. Isso parecia uma coisa assim, parece que tirou da tomada o gato. De tão forte que foi a liberação emocional. E tinha coisas relacionadas à gestação, né? Não sei se você lembra, Kátia. Estava relacionada à gestação dele, né? Que a Aham, mãezinha dele passou por alguma coisa, algum susto, que eu não estou lembrada. Mas também ligado a mim, né? No caso, eu tendo alguma sim. energia, ele via e me atacava. Na verdade, ele queria te proteger, Ele né? queria me proteger, E aí foi feita Exatamente. essa liberação para o meu gato e ele ficou super calmo. Então eu sempre dou esse exemplo que eu sou a prova, né, dessa liberação e do meu gato também, porque é Pois é. muito boa mesmo. Aí só para a gente não perder a pergunta que foi falada sobre acordar assustado. Sim, foi É Diego, acordar acho, assustado. Diogo. Então, Ele assim, acorda assustado e não sabe se precisa do desbloqueio primeiro ou da terapia. Se pode ser. É. olha, todas as situações de doenças que já estão no campo físico, ou de doenças emocionais, ou de problemas emocionais, não necessariamente já uma doença, uma depressão, uma fobia, pode já até estar no nível mais adiantado, ou mesmo situações mais, a princípio, simples, porque tudo começa pequeno, tudo começa simples, até que as coisas vão evoluindo e ficando Uhum. mais complexas, às vezes crônicas. Então, todas as situações, a gente faz a pergunta básica, por exemplo, o fato dessa pessoa acordar assustada à noite, isso está relacionado a alguma emoção aprisionada? Aí a resposta do biocampo vai dizer sim ou não. A partir de que ela Sim. diz sim, nós temos o Dr. Bradley Nelson organizou uma matriz com 60 emoções principais que podem estar aprisionadas, que são as emoções que, que mais são recorrentes e que englobam a maioria das emoções as emoções negativas, né, ou negativas dependendo, muitas vezes é sempre a questão, não é necessariamente negativa é a palavra, porque tudo depende do contexto. O problema é o excesso ou a carência, né, o desequilíbrio. Então a gente vê se tem toda emoção em desequilíbrio, ela pode ficar, inclusive a euforia, né? Uma coisa que ela pode ser uma coisa que atrapalha a pessoa. Ela não consegue, por exemplo, tem pessoas que começam a rir, elas ficam nervosas e começam a rir demais. Às vezes é um misto de euforia com nervosismo. Então a gente verifica, a gente pergunta, primeiro, se existe uma emoção relacionada àquela situação, acordar assustado, dificuldade de relacionamento com tal pessoa, com o chefe, com uma pessoa da família, ansiedade, dificuldade de passar numa prova. Até É, ali complementando já, a Alana está falando, alavancar na carreira profissional também, né? Essa isso, dificuldade. abundância Aham. econômica.
tudo, a gente vai perguntar se essa situação está relacionada a alguma emoção aprisionada. A partir de que a resposta seja sim, por exemplo, aqui a Marina falando medo de tubarão. A partir de que essa resposta seja sim, a gente vai verificar qual é a emoção, né? Uhum. Às vezes a emoção possa sim ser até o medo, ou às vezes pode ser tem a ver com a emoção de abandono. Tipo assim, emoção de abandono, por exemplo. Aí a gente vai verificar essa emoção foi aprisionada com que idade? Aí a gente vai vendo a idade, por exemplo, antes de nascer, na concepção, na gravidez, no parto, de 0 a 10, de 10 a 20, digamos que deu de 10 a 20, aí a gente vai de 10 a 15, ok? Aí 10, 11, 12 anos, digamos que deu essa emoção de abandono, 12 anos, aí a gente vai perguntar, está ligado a alguém da família? Aí a gente vai Sim. identificar se sim, alguém fora da família, alguma situação de saúde. Aí a gente vai construindo, aí tentando montar, né, identificando peças e ver o que a pessoa, se vem à memória alguma coisa, alguma cena, alguma informação que pode vir ou pode não vir. Né? O Uhum. fato, o interessante de vir, da gente tentar identificar, é buscar entender o que essa situação pode ter criado de crença, de padrão. Uhum. Uhum. Mas mesmo, geral, a maioria das vezes a gente consegue identificar uma situação. Mesmo quando a gente não consegue, aí a gente sempre pergunta, é possível liberar? Às vezes ele, né, o biocampo subconsciente vai dizer, ainda não. Aí a gente verifica mais informações. Ele fala, não, já é Hum. possível liberar, então aí a gente parte para a última etapa, que é a liberação. A Sim. liberação a gente faz através de um imã. Passando esse imã, felizmente a gente não tem a imagem, mas É. ao longo do meridiano governador. Meridiano governador, identificado pelos chineses há alguns milênios atrás, é um dos dois principais meridianos. E como o nome se fala, governador, ele inicia no lábio superior e vai até o cóccix, passando pela coluna. Sim. Então, esse meridiano é onde as memórias emocionais, elas estão conectadas. A gente sabe essa história do que o meridiano governador e os outros que passam os meridianos que se conectam com todo o corpo, né? Então, eles saem do meridiano governador, porque a emoção pode estar aprisionada nas pernas, mas Hum. a gente passa o imã ao longo do meridiano governador na intenção de liberando a emoção de abandono, aprisionada com 12 anos. A gente faz essa liberação, passa o imã 3 vezes, e aí a gente vai verificando quantas vezes forem necessárias até liberar. Aí Sim. as pessoas falam assim, mas só isso? Quer dizer, eu estava com aquilo 30 anos da minha vida, a gente passou um imã e já, né? É. É. Pode ser que aquele problema se resolveu 100%, mas pode ser que ele tenha se resolvido em parte, né? Isso a gente vai acompanhar ao longo a pessoa, né? Vai acompanhar, a gente fica em contato e acompanha ao longo do tratamento. Mas a liberação, ela é de forma rápida, simples. A base é aquilo que se apresenta para ser liberado é aquilo que a pessoa já está buscando liberar, ela já está se preparando para se liberar daquilo há um tempo. É como se falta, assim, é só realmente a gente fazer a desconexão Sim. daquela emoção com essa história e pronto, entendeu? Entendi. Sim. E aí, É quando você isso. fala também do trauma psíquico, muro do coração, o que significa isso, Kátia? Assim, quando você vai indo nessa busca e aí quando você pergunta se é um trauma psíquico, onde está isso? Está também ligado ao meridiano do governador? Meridiano governador? Não, não.
O meridiano governador, ele é o básico para a gente liberar qualquer tipo de emoção. As emoções, elas podem ter sido aprisionadas pela própria pessoa. Sim. E aí nós temos os 3 níveis, né, de aprisionamento e uma situação que pode ser mais traumática, que é um outro nível. Então a gente tem o nó, que é um nó simples, mas que mesmo assim é um nó energético, é uma emoção aprisionada que causa problemas. A gente tem um outro nível que é o muro do coração. O muro do coração, energeticamente, ele é criado quando a pessoa sente essa dor tão grande, é como se o coração fosse quebrar, como se o coração fosse explodir. Então, a pessoa cria esse muro energético em volta do coração, como se fosse um abrigo antibomba. Está tudo Sim. acontecendo tão, tão difícil lá fora e a gente tem algumas situações muito difíceis. Às vezes, como eu falei, a situação não necessariamente, aparentemente, foi algo grave. Às vezes, por exemplo, a gente estava conversando essa semana, fazendo um atendimento, assim, uma criança de 6 anos que está na escola, sem tempo, não consegue chegar ao banheiro, faz o xixi, molha o shortinho, aí vem para a sala, aí as crianças... Essa é uma coisa que acontece que não é nada raro, que pode ser comum, só que para a sensibilidade daquela criança, aquilo foi um trauma. E que Sim. acompanhou por algumas dezenas de anos. E isso atrapalhando hoje a vida da pessoa. No relacionamento com os outros, na Sim. confiança com os outros. Então, são situações que não necessariamente, aparentemente, elas são situações graves. As situações graves também causam trauma. Abuso sexual, separação, acidente de carro, em várias situações difíceis, mas às vezes são situações pequenas, porque tudo depende da leitura que a criança faz, que a pessoa faz, né? Sim. E aí ela pode se sentir realmente, é como se ela não, se o coração fosse explodir, aí ela faz esse muro no coração. E o que acontece? É um muro energético que vai fazer com que a pessoa acabe se separando dos outros para se proteger. Naquele momento foi saudável, mas que ao longo da vida isso continua, ela não quer mais mexer. Mesmo que já passou aquela situação dolorida, a gente se acomoda nessa situação e às vezes a gente até acredita que faz parte da nossa personalidade, entendeu? E E temos Kátia, ainda um outro nível. Oi. sim, pode falar, outro Tem um nível, outro né? nível que é o muro escondido do coração, que além de Sim. ter um muro no coração com essa proteção, é como se ele ficasse mais intimamente escondido, é como se fosse realmente uma dor quase inacessível, que é por conta dessa dor que foi causada, né, de ser tão, tão traumática, tão difícil, a gente realmente deixa lá muito, muito adormecido lá dentro de nós. Sim. O último, né, que seria o quarto, tem situações que a emoção é tão forte que a gente aprisiona mais de uma emoção ao mesmo tempo. E aí é um trauma muito grande, a gente chama de trauma psíquico. Sim. Às vezes são Sim. 2, às vezes são 4. Eu já tive pessoas com 8 emoções. E esse caso mais Nossa. extremo foi o caso de tipo assim, uma violência sexual, né? E, então pode ser realmente muitas emoções e isso fica. A gente, claro que ela não deu conta de lidar com isso naquela época e ao longo do tempo são dores que é muito difícil da gente trabalhar, né? A gente vai buscando e essa terapia, principalmente através da antena, no caso eu fazendo em mim para a pessoa, por um lado, é melhor porque
nós temos os nossos próprios mecanismos de evitar a dor, de evitar tocar em certas situações, né? O nosso ego, o Uhum. nosso consciente. Então, quando eu faço esse trabalho pela antena para a pessoa, a gente pula esse mecanismo de defesa do consciente, entendeu? E a gente realmente vai buscar o que está lá, podendo ser liberado. A gente não consegue, a gente não deve, a gente não acessa emoções para serem liberadas que a pessoa não já esteja pronta para liberar. Pronta. Sim. Entende? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas será que eu vou conseguir ter uma vida normal depois, se eu for lá e mexer nesse trauma que estava escondidinho, guardado? A gente Uhum. tem a ilusão que ele não existe mais. Mas ele tanto existe e faz mal que ele aparece na terapia. E quando a gente libera, na verdade, que a pessoa só se apresenta porque a pessoa está pronta no seu subconsciente, ela tem forças para lidar com aquilo, que a melhora é de dentro para fora. É um bem-estar, como o Dr. Bradley fala, assim, e eu acredito também, que a gente, ser humano, o nosso normal é estarmos harmônicos, é estarmos felizes, é estarmos na abundância. Então, essa nossa busca, ela é real e acessível, claro, um passo através do outro, e essa terapia é mais uma das terapias maravilhosas que nos ajudam a acessar esse estado de bem-aventurança, sabe? Eu quando eu já faço há muito tempo, né, também contigo, Kátia, e eu percebo no meu corpo quando a emoção é desbloqueada e alguns dias depois eu sinto a diferença no meu corpo. É como se tivesse ficasse mais leve. E as respostas que vão surgindo no dia a dia, por isso dessa tomada de consciência, né? Então é como se eu começasse a perceber, olha, antes eu fazia isso, agora eu não faço, opa, naquela época eu fazia assim, agora eu não faço mais. Então é um desbloqueio e a gente sente, percebe no corpo. Eu, como também faço outros tipos, né, de terapia, eu trabalho com hipnose e tudo. Então é como você falou uma vez, achei muito interessante. É um solo que já está mais adaptado para receber isso, né? Então, no meu caso, eu acho que vem mais rápido ainda esse resultado. Eu sinto assim essa diferença, essa liberação no meu corpo, né? Kátia, deixa eu te perguntar, que fizeram uma pergunta, alguém está falando aqui, Juliana, eu também sinto no dia seguinte, fico muito sensível. Alguém perguntou, agora eu não estou lembrada quem foi que perguntou, se poderia fazer para o filho. O filho tem problema, meu filho tem problema, mas não aceita nenhum tratamento. Ela pode ser a mãe, pode ser, no caso, o canal do filho, assim, a antena do filho para fazer essa liberação? Ou dependendo da idade? Vai depender da idade, exatamente. Se o filho Uhum, já é assim, como diz assim, um adolescente avançado, né? Ele uhum. já que ele já tem assim maturidade para escolher as suas o que ele realmente quer, o que ele não quer. Então aí a gente não pode fazer sem autorização da pessoa, mesmo que seja o Sim. quê? Com 15 anos, né, 14, 15, 16, porque ele já tem assim o livre arbítrio dele suficiente para ele poder dizer eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Já uma criança, né, uma criança menor, 7, 8, 9, 10 ou menor, a gente sim, aí o pai, a mãe ou a pessoa responsável daria a autorização. Da mesma forma, pode ser um adulto. Nós temos, Uhum. eu tive um caso muito interessante, assim, maravilhoso de resultado da irmã de um amigo que estava internado em uma casa de saúde em outro estado e, e é uma casa assim, é uma fazenda, ela só falava por telefone
uma vez por semana, bem afastada, assim, uma depressão bem, bem grave, ela tinha tentado suicídio. E, e quando ela foi para lá depois, sim, eu já estava fazendo um mês, ela piorou. Ela Uhum. piorou, ela entrou andando, ela já estava assim, não andava mais, e ali ele estava no grande dilema entre ir buscá-la. E ele estava assim, poxa, eu vou sair de lá com cadeira de rodas, vou trazê-la para cá. Ele trabalha, né? E ela é separada, tem os filhos, mas assim, todo mundo adulto, quem ia ficar com ela o tempo todo? E aí a gente conversou e nós começamos a fazer o tratamento para ela sem Uhum. que ela soubesse, porque ela não tinha condições, ela estava assim, tomando muito remédio químico, e ela não tinha condições de autorizar realmente. Então eu Sim. fazia o atendimento com ele, e é Uhum. maravilhoso. Nós começamos a fazer o atendimento no começo, era assim, diário, porque ela estava muito ruim, muito ruim. Ela estava assim, desistindo da vida mesmo. E aí no dia era interessante, porque desde a primeira noite que nós fizemos, a psicóloga dela mandava áudios para o irmão. E desde a primeira noite, olha, ela já dormiu bem, ela dormiu melhor essa noite. Aí depois ela foi Sim. ela já aceitou fazer as atividades em grupo. E até que chegou o momento que ela saiu de lá caminhando, foi para casa da filha. Aí eu comecei a fazer o atendimento diretamente com ela. Com E ela ela, falava sim. com ela, e ela falava, eu quero a minha vida de volta, porque ela não conseguia mais se imaginar dirigindo, fazendo as coisas dela. E olha, e ela assumiu o tratamento e hoje, isso foi agosto do ano passado. Nós fizemos o tratamento até mais ou menos novembro, não foi antes, final do ano, novembro nem dezembro. Hoje ela Uhum. dirige, ela ajuda a filha, ela faz as coisas, é outra pessoa, é uma pessoa linda, maravilhosa, assim, e foram muitas, muitas emoções que nós fomos desbloqueando. Então, é possível fazer para outra pessoa, em situações especiais, quando a pessoa não autoriza, mas Sim. a partir do momento que a pessoa tem a idade, Uhum. e o livre-arbítrio para escolher, ela tem que autorizar. No caso, às vezes, se assim, eu tenho meu filho de 15 anos que está numa rebeldia absurda e ele não autoriza, ele não quer fazer, o que a gente pode fazer com a família, com a mãe, com os irmãos? Porque Hum. sempre a relação é uma relação entre duas, três pessoas, e cada Sim. pessoa que se liberta, principalmente no caso da relação da mãe com o filho, possivelmente a gente vai liberar emoções que estão relacionadas a ele, e isso vai reverberar positivamente na relação dele com ela, entende? Às vezes Nossa, tão que lindo, positivamente Kátia. que ela possa, que às vezes até no futuro ele pode querer também fazer o atendimento. É para Nossa, que qualquer linda, idade. né? Essa técnica. Linda, linda. Ela tem um resultado. Já indiquei para tanta gente, para minha família também, para gente até fora do país. É uma técnica muito linda mesmo. Sim, Muito, a muito gente pode especial. fazer em qualquer lugar. Meu filho passou um tempo no Japão, eu fiz para ele lá. A gente É, que legal. atende nos Estados Unidos, Canadá, no Rio, Brasília e onde Aham. for, do outro lado, no quarto ao lado do meu filho, aonde for, a gente Onde vai fazendo for. a liberação. É maravilhoso, é muito bom. Kátia, já estamos terminando o nosso tempo. Nossa, passou muito rápido. Uau. Infelizmente já estamos acabando, mas eu gostaria de convidar para uma outra live, né? Eu acho que até o pessoal gostaria. Vamos fazer aí Ai, uma que enquete legal. para ver quem gostaria de fazer mais uma live aí com a Kátia. Porque é um assunto muito interessante, eu acho que é utilidade pública, né? É E as verdade. pessoas precisam saber dessa possibilidade também, né? De acesso Sim. fácil, né? As pessoas te encontram. Como as pessoas te encontram? Como fazem para É. conseguir, Ana? A gente, bom, pode ser aqui, mandar uma mensagem no próprio Instagram, né? A gente
Tem também o próprio site do centro terapêutico, que eu posso deixar, eu vou deixar no meu Instagram o link, né? Sim, E, e tem também o WhatsApp, que eu acho que a maioria das pessoas aqui acaba, eu vi muitas pessoas que entraram, são pessoas que a gente faz, né, o atendimento, sim, que acaba, aham. a pessoa acaba a gente fazendo esse acesso. Mas É. contacta. Eu acho muito importante, assim, só trazer isso. Hoje, eu sei que tem pessoas que dão curso aqui no Brasil dessa técnica, sem sequer mencionar o criador da técnica, cobram por isso. E eu tenho dúvida até se são pessoas que realmente fizeram o curso, O sabe? curso, a Então é muito formação, né? a formação. Tem duas formas. Para a gente estar na página do Instituto, a gente paga, e lá tudo é em dólar. Então, às vezes, nem todas as pessoas que fizeram o curso estão na página, mas elas têm o certificado. Então, é muito importante. E às vezes a gente tem uma coisa assim, às vezes brasileira, assim, de não ofender, não vou pedir o teu certificado, mas a gente é profissional, a gente precisa, assim, verifica Precisa. se a pessoa tem, se ela fez o curso, porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que leem um livro, daqui a pouco Sim, estão atendendo pessoas, cobrando por isso, e a gente não sabe se realmente a pessoa tem uma formação suficiente, né? verdade. E, e assim, só para fechar, eu gostei muito da ideia da gente fazer Ah, uma outra live, porque eu gostaria de dar umas dicas, assim, principalmente assim, às vezes adolescente, gente que não gosta de falar. Se a pessoa não quer falar nada, a gente consegue liberar. Olha, deu essa emoção com tal idade, e a pessoa, e normalmente quando a pessoa não quer falar, o próprio subconsciente não fica pedindo muita informação, e a pessoa liberou sim, e ela sente a diferença. Então, eu já atendi pessoas assim, bem, bem mais céticas, né? Assim, muito mais assim, com o pé atrás sobre essas coisas que não sim. entende muito, meio de bioenergia. E quanto adolescente que não queria abrir a boca, saiu de lá super feliz, porque realmente não Ótimo. precisa falar, sabe? Sim, sim. É muito legal. Então Ah, vamos marcar obrigada, uma querida. próxima e a gente vai divulgar também, né, para o pessoal, até nas redes sociais, no WhatsApp, e que outras pessoas também possam Isso, conhecer, né, essa técnica. Eu vou estar colocando também no meu Instagram o resumo, né, as partes principais, mas vamos divulgar porque é uma técnica realmente que pode estar ajudando, principalmente agora, né, Kátia? As pessoas que estão sim. passando por essa situação da quarentena, que não sabem lidar com É, isso, com essas emoções. Então é exato. realmente uma forma bem interessante. E os nossos animaizinhos, né? Os nossos amores, né? Sim, Cachorros, sim. gatos, a gente tem várias situações. Tinha uma gatinha que o É. apelido dela era Fantasma, porque chegava qualquer pessoa, ela sumia. E foi uma Queria. gatinha que foi adotada. E a gente fez a Aham. liberação, e realmente foi muito na época da gravidez, da violência, da época que a mãe passou por violência na gravidez. No dia seguinte me mandaram foto dela na sala, mesmo com visita, deitadinha na cadeira da sala. Oh, Então, meu Deus. criança, os animais, e mesmo as Ai, pessoas que. você tem cada exemplo. É. E Você o tem exemplos apelido dela. maravilhosos. É fantástico ficar te ouvindo assim dos exemplos que você tem. Eu queria que você desse mais uns 3 exemplos que eu lembro, mas você vai dar na próxima live. Tá, Os tá bom, exemplos bem tá bom. específicos para a gente trazer esse depoimento, assim, porque é realmente bem profundo e é uma liberação assim da bagagem emocional, né, Kátia? Isso, exatamente, em todas as áreas, profissional, Em pessoal, todas as emocional, áreas. física, em tudo a gente pode testar e Muito liberar. obrigada, Kátia. Muito obrigada. O Instagram já vai fechar aqui porque só tem 1 hora e a gente já está Tá bom. finalizando. Então, muito Beijo, muito obrigada. Nossa, espero que obrigada. na próxima a gente consiga com imagem. Muito Vamos agradeço trabalhar para para cada. isso. Isso, um grande beijo, um grande abraço para cada uma das pessoas lindas que vieram conosco Obrigada. nessa grande sala. Beijo. Obrigada, Deus pessoal. Beijo, abençoe. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.